Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Começámos há pouco tempo o estudo deste livro. Estamos agora no capítulo 3. Os irmãos devem saber que o capítulo 3 e o capítulo 4 narram os preparativos e a travessia do Rio Jordão. E estes capítulos devem ser lidos como um só, mas nós vamos meditar em cada um deles de forma separada. Mas acreditamos que são uma unidade e por isso devemos lê-los em contexto. Vamos ler apenas o capítulo 3 e meditar hoje no capítulo 3 e depois, num outro domingo, então passaremos para o capítulo 4. Josué, capítulo 3, versículos 1 a 17, mesmo sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perezeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, o pousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Se nós lermos estes capítulos no contexto da história de Israel, lembrem-se, irmãos, que a narrativa de Josué segue aquilo que nós chamamos dos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, e por isso a história não começa neste livro. O episódio da travessia do Jordão remete-nos para o passado do povo de Israel.
Particularmente se os irmãos se lembram, aqueles que conhecem melhor as Escrituras. Lembra-nos a Moisés e o êxodo do Egito. Este é um momento muito simbólico na história deste povo. Tão simbólico e significativo como a saída da terra do Egito. É obviamente a entrada na terra prometida, porque esse era o objetivo de serem libertos. E de facto a narrativa do livro de Josué é elaborada, em particular este capítulo, de forma a colocar estes dois episódios, a saída do Egito e a entrada na terra prometida, frente a frente, como um espelho. Existem muitos paralelos, se os irmãos lerem os textos, com o que o povo de Israel já tinha vivido. Não seria possível para um israelita ler a narrativa sem se lembrar, por exemplo, de uma outra travessia, que os irmãos também conhecem, a travessia do Mar Vermelho. Imaginem, por isso, irmãos, o povo reunido em Sitim, do outro lado do Jordão, passados 40 anos a deambular no deserto. 40 anos passados desde a passagem do Mar Vermelho. E essa imagem ainda está na sua mente. Ainda existiam pessoas que estavam vivas dessa altura. As outras que tinham nascido entretanto, imaginem a quantidade, as inúmeras vezes que já tinham ouvido esse episódio contado pelos seus pais ou pelos anciãos. A libertação do povo de Israel do Egito. Não se esqueçam, irmãos, tinha como fim cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Abraão mais de 400 anos antes. Da terra que Deus tinha prometido dar aos seus descendentes. Sabemos que por causa da sua falta de fé, da falta de fé do povo de Israel, devido à sua desobediência, aquilo que era para ser consecutivo, ou seja, libertação da terra do Egito, passagem pelo deserto, entrada na terra prometida, teve este hiato, este buraco, este interregno de 40 anos, simplesmente porque eles não acreditaram que Deus era capaz de lhes dar aquela terra. Mas agora, passados 40 anos, o povo está prestes a tomar posse daquilo que Deus tinha prometido. E estes dois episódios, saída do Egito, entrada na terra prometida, como que são vistas como espelho. No Egito, se os irmãos se lembram, o povo celebrou a Páscoa, foi liberto dos seus inimigos, passou o Mar Vermelho em direção ao deserto e agora vemos o mesmo povo, vindos do deserto, vai passar o Jordão, celebrar a Páscoa e derrotar os seus inimigos. Eles saíram da terra da escravidão para a terra que Deus lhes tinha prometido. Culminar das promessas que Deus tinha feito a Abraão, 400 anos antes. No capítulo 3 que nós acabamos de ler, vemos a repetição de temas que nós já vimos nos capítulos 1 e 2, mas que vale a pena lembrar-nos, para que eles não apenas nos lembremos nas nossas mentes, mas ganhem raízes nos nossos corações. Observamos, por exemplo, os mesmos padrões e a relação entre a promessa e a fé, a ordem e a obediência. Este capítulo mantém exatamente a mesma estrutura do capítulo 1, porque a travessia do Jordão está estruturada desta forma, exatamente da mesma forma. Deus dá instruções. As instruções são dadas ao povo e o povo obedece. Tanto no discurso de Deus como no de Moisés, são feitas promessas seguidas de ordens. Promessas às quais é necessário acreditar. Ordens que são para ser obedecidas. Mas neste capítulo, notem, irmãos, porque Israel dá mais um passo. A história desenvolve-se um pouco mais. A sua vida avança. Porque pela primeira vez neste capítulo o povo não apenas diz estar disposto a confiar e a obedecer, mas agora obedece. Não apenas diz, sim, estamos dispostos a fazer tudo o que Deus manda, mas pela primeira vez o povo é chamado a agir em Josué e eles agem. E atravessam o Jordão exatamente da forma como Deus disse para eles fazerem. Isto é muito significativo, porque nós conhecemos bem a diferença e muitas vezes a incoerência entre o que dizemos e o que fazemos. Uma coisa é os nossos filhos dizerem-nos que vão fazer o que lhes dissemos, outra muito diferente é eles fazerem o que lhes foi dito. É verdade ou não?
Mas é verdade ou não que nós, enquanto filhos do nosso Deus, lutamos com a mesma incoerência? Muitas vezes aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos não são exatamente a mesma coisa. Mas vemos o exemplo aqui do povo a fazer o que Deus manda, como Deus deseja. A sua fé é posta à prova a primeira vez. Agora sabemos. E ficamos a saber que as palavras que eles disseram anteriormente, que a promessa que eles fizeram de obedecer a Deus, é verdadeira. Porquê? Porque eles obedeceram. E o mesmo se passa connosco, amados irmãos. Uma coisa é nós dizermos que acreditamos e confiamos em Deus. Outra coisa é dar provas práticas da nossa fé. Uma coisa é cantarmos o nosso amor por Deus, outra coisa é viver de forma fiel. Nas Escrituras, a fé verdadeira é aquela que age. Na Bíblia não existe uma fé inativa ou passiva, porque acreditar significa obedecer. A obediência é apenas a evidência visível da nossa fé. Um outro aspecto recorrente, vejam, é a relação das palavras de Deus e as palavras de Josué e as palavras dos oficiais ao povo. É uma relação tão próxima que nós podemos dizer que as ordens de Josué são as ordens do próprio Deus. É ou não é verdade? Agora notem, irmãos, mais uma vez, eles nunca ouvem Deus falar de forma audível. É verdade ou não? Deus apenas fala diretamente com Josué. Mas mais uma vez, notem, irmãos, o facto de Deus usar instrumentos para comunicar a sua mensagem não faz da sua mensagem menos divina. Não lhe retira a autoridade. O facto de ser Moisés o porta-voz de Deus ao povo não faz com que as suas palavras sejam menos importantes. Porque na prática as palavras não são as palavras de Josué. São sim as palavras de Deus dadas através de Josué. É ou não verdade, irmãos? É o mesmo padrão para nós hoje. É por isso que nós chamamos a Bíblia, as Escrituras, Palavra de Deus. Porquê? Porque apesar de terem sido escritas por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo, a ponto de nós podermos dizer que estas palavras são as palavras inspiradas, infalíveis e inerrantes do nosso Deus. Ponto de nós tomarmos a Bíblia e as Escrituras como a expressão que nós costumamos usar, que é a única regra de fé e prática. Certo? É a única regra. É o nosso único fundamento das coisas que nós acreditamos, mas também é o único fundamento das coisas que nós fazemos. Porque é através dela que nós podemos conhecer Deus. É através dela que nós podemos saber quem Ele é. É através dela que nós podemos saber quem nós somos. É através dela também que nós podemos saber o que é que Deus espera de nós. E por isso, irmãos, tomemos a palavra de Deus como verdadeira. Porque foram homens, de facto, que escreveram estes textos. Mas foram homens que foram instrumentos de Deus. Por isso a palavra continua a ser a revelação de Deus para nós. Outro tema, irmãos, é a unidade do povo de Israel. A imagem retratada do capítulo que nós acabamos de ler da travessia do Jordão é de unidade e harmonia. Não temos cada um a fazer aquilo que quer, não temos cada um a dar os seus bitites e as suas opiniões sobre aquilo que deve ser feito, certo? É um povo unido a obedecer a Deus. É um povo unido a querer saber o que Deus deseja e a obedecer a Deus. Que seja um exemplo também para nós, irmãos, quando muitas vezes tomamos a vida da igreja num espaço em que nós achamos, em que é mais importante a nossa opinião ou aquilo que nós achamos do que a unidade que somos chamados a viver, do que as coisas que são objetivas e explícitas na palavra de Deus para nós obedecermos. Mas para além destes temas, o capítulo 3 centra-se num outro que será a base da maioria do sermão de hoje. É o tema da presença de Deus no meio do seu povo. A narrativa, mais uma vez, está estruturada e elaborada para sublinhar a importância da presença de Deus. Notem, irmãos, em primeiro lugar, notaram a quantidade de vezes que a palavra arca é repetida neste texto? Em apenas um capítulo, a palavra arca, sem contar com os pronomes que se referem a ela, é utilizada 10 vezes.
simplesmente como arca, ou arca do concerto, que significa arca da aliança, arca do Senhor, arca da aliança do Senhor. Em português, sabem, irmãos, fica mal num texto ou numa narrativa utilizarmos demasiada repetição, certo? Literariamente não é algo que nós gostemos, mas na língua hebraica era uma das formas literárias de enfatizar um aspecto. Lembrem-se, irmãos, a Bíblia que nós hoje lemos, a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas no povo judeu na antiguidade, nunca a leu uma única vez, porque eu ouvia lida. A palavra era aberta e lida, e era memorizada. E por isso aquilo que era dito era importante, porque entrava pelos ouvidos, ia para a mente. E, portanto, a repetição era um aspecto essencial para que eles, de certa maneira, pudessem ouvir uma e outra vez aquilo que era mais importante naquele momento e que Deus queria comunicar. Neste caso, a arca. E por isso a repetição desta palavra é ainda mais significativa, porque no livro de Josué ainda não tinha sido usada até este momento. Se os irmãos lerem os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, especialmente começando em Êxodo, a arca é muito significativa, certo? Muito significativa na vida do povo, porque a arca estava no tabernáculo, estava naquela grande tenda. Mas em Josué ainda não tinha sido usada. E agora no capítulo 3 quase que somos bombardeados com esta palavra. Arca, a arca, a arca, a arca. Irmãos, a arca, materialmente falando, era apenas uma caixa de madeira, coberta de ouro, munida de argolas, onde se podiam colocar varas para transportar a arca. O tamanho físico desta caixa, desta arca, não era assim tão impressionante se pensarmos na dimensão deste povo. Tinha apenas 1,5 metro de comprimento, 2,5 metros de largura e de altura. Podemos ler estas medidas em Êxodo 25. Os vários nomes da arca, como a Arca da Aliança, mas vemos também, por exemplo, em Êxodo 25, chamada como a Arca do Testemunho, tinha dentro de si aquilo que eram as tábuas dos mandamentos de Deus, a lei de Deus, a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. Podemos ler isto em Deuteronômio 10. Mas, irmãos, notem, apesar do seu aspecto físico não ser impressionante, o seu valor principal estava naquilo que representava. Sabe, irmãos, nas Escrituras, as coisas visíveis são muitas vezes a representação de coisas invisíveis que Deus dá para representar. O aspecto mais importante da Arca da Aliança não era a sua componente física, mas o que ela representava. O principal significado da Arca era simbolizar a presença de Deus, do Deus da aliança, do Deus que tinha feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, do Deus que tinha feito uma aliança com Moisés. Era o Deus que habitava no meio deles. E por isso as tábuas da aliança deviam estar dentro da arca, que é a aliança, o meio de relacionamento entre Deus e o seu povo. E por isso a presença de Deus no meio do seu povo, simbolizado pela arca, era também representado não apenas pelo objeto em si, mas por onde o objeto era colocado. Pensem, irmãos, quando o povo de Israel acampava, e lembram-se que, como estavam no deserto, eram nómadas, portanto, estavam permanentemente a levantar acampamento e a estabelecer acampamento, a arca devia ser colocada, quando eles acampavam, no tabernáculo, aquela grande tenda onde se faziam os sacrifícios. Um tabernáculo, lembrem-se que significava simplesmente lugar de habitação, porque representava mais uma vez a presença de Deus. E tendo a arca como símbolo central, sempre que o povo acampava, o tabernáculo era colocado no centro. E a arca como o centro desse mesmo tabernáculo. E as 12 tribos acampavam à volta. 3 tribos a norte, 3 tribos a sul, 3 tribos a oeste, 3 tribos a leste. Porquê? Porque o centro da vida daquele povo era o seu Deus. A sua identidade, o seu significado, a sua importância. Aquilo que eles eram, o que fazia deles um povo especial.
era que eles eram o povo de Jeová. O povo do Deus Jeová. Tinha chamado e tinha elegido o seu pai Abraão. Mas também notem quando o povo caminhava, onde é que a arca ia? A arca ia sempre à frente. Porque o mesmo Deus que habitava no meio deles é o Deus que os conduz. Mas é também o Deus que os protege. Porque Ele vai à frente a derrotar os seus inimigos. Entendem como a arca representava não apenas a presença de Deus, mas a sua posição geográfica mostrava a centralidade de Deus para a vida do seu povo. Ele ocupava o lugar central e ali à frente, sempre que o povo se movia. O que faz do povo de Israel um povo especial é o seu Deus. Deus ocupa o lugar central. Deus dirige, Deus comanda, Deus protege. É um povo escolhido que pertence ao seu Deus. Ainda hoje, irmãos, nós falamos de Israel, estamos ainda hoje a falar desse povo, mas não porque este povo fosse em si mesmo alguma coisa de especial. Aliás, ao longo da história provou ser um povo tão pecador, tão mau como qualquer outro povo. Mas Israel era especial porque foi escolhido por Deus. Nada de novo, meus irmãos. A igreja hoje não é especial por causa das pessoas que a compõem. A igreja é única porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus. É porque o Senhor Jesus é excelente que a igreja é excelente. É porque o Senhor Jesus é bom. É porque o Senhor Jesus está presente que faz desta reunião especial no meio de todas as outras. Sim, a cada momento desta narrativa, a arca está sempre presente para lembrar o povo da aliança, para lembrá-los do Deus ao qual eles pertencem, para lembrá-los que o Deus que promete é o Deus que cumpre. É um Deus que está presente. É um Deus que age em favor do seu povo. Lemos, por exemplo, no final do versículo 16 que então passou o povo defronte de Jericó. No final da travessia do Rio Jordão, irmãos, não havia absolutamente ninguém que pudesse dizer a nossa capacidade ou o nosso engenho trouxeram-nos até aqui. Nós fomos capazes de engendrar este plano extraordinário para que mesmo neste momento em que o Rio Jordão tem um caudal desta natureza, nós fomos capazes de passá-lo. Não, foi Deus que o fez. E toda a narrativa mostra, para que ninguém tenha dúvida, foi Deus que operou. Em cada momento Deus mostra-se presente e mostra-se como um Deus que age. Como já referimos em semanas anteriores, a identidade, o nome do próprio líder deste povo, Josué. Lembram-se, irmãos, o seu nome de nascimento não era Josué. O seu nome de nascimento era Oseias, que significa ele salva. Mas Josué é mais preciso, porque Josué significa Jeová salva. O povo não devia confiar, em primeiro lugar, no seu líder, Josué. O povo devia confiar, em primeiro lugar, no seu Deus. Josué era apenas e é apenas um instrumento de Deus para o cumprimento das suas promessas. Deus não apenas promete, Ele cumpre. E Deus deseja que o povo saiba de forma visível que está com eles. Deus está diretamente envolvido em cada coisa que eles fazem. É o próprio Deus que dá as ordens. O povo deve obedecer. É Deus que é o responsável pelo sucesso deste povo. Vejam o versículo 7, quando Deus fala a Josué. Diz, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Notam, irmãos, não é para que saibam como tu és bom. É para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E é por isso que Josué, da mesma forma, certifica-se que o povo sabe
Vejam o versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Irmãos, ninguém jamais viu a Deus. Por isso a referência de toda a narrativa é a arca. Eles devem olhar para a arca e ver por si próprios as obras de Deus em favor do seu povo. Rubén, Rubén. Vamos orar, irmãos. Pai do céu, queremos neste momento trazer-te a irmã Maria Marta a teus pés. Queremos também pedir-te que possas mostrar-te presente neste momento. Queremos pedir que a sustentes neste momento de fraqueza. Queremos pedir que renoves a sua esperança das promessas que ela tem no teu Filho Jesus. Que as promessas que estamos neste momento a falar, que a confiança que o povo de Israel foi chamado a ter em ti, seja também a confiança que a irmã Maria Marta possa ter por ti, sabendo que na sua fraqueza é a tua força que a sustém. São as tuas promessas que a sustêm neste momento. Sê com ela, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, voltando ao texto e a este grande tema da presença de Deus no meio do seu povo. Notem, Deus quer que os israelitas compreendam que só a sua presença pode garantir que eles vão tomar posse das suas promessas. Sabem qual é uma grande tentação, irmãos? Uma grande tentação é que Deus abençoar a nossa vida e nós transformarmos essas bênçãos como se fosse uma virtude pessoal. De confundirmos as capacidades que Deus nos deu, de confundirmos as bênçãos que Deus nos deu e confundirmos isso com mérito pessoal. Essa é uma grande tentação ainda hoje para nós, irmãos. E Josué, Deus deseja que eles saibam que as suas promessas são cumpridas porque Ele está no seu meio. Essa é a grande diferença. Não é a sua capacidade, não é aquilo que eles fazem, é aquilo que Deus faz. E ao agir desta forma naqueles dias, Deus estava a criar um padrão para a forma como Ele ainda hoje age no nosso meio. Sabem, irmãos, nós já não vivemos nos tempos de Josué, mas Deus não muda. Já não temos a Arca da Aliança para representar a presença de Deus entre nós. Mas nota, irmãos, a ausência da Arca não significa que Deus não esteja connosco. De facto, nós já não temos a Arca no nosso meio porque já não precisamos da Arca. Porque a Arca era um sinal visível do Deus invisível. Mas chegou um momento, há cerca de 2000 anos, quando lemos estas palavras em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Foi o Verbo feito carne, que se tornou Deus entre nós. Já não precisamos da arca porque Deus enviou o seu Filho Jesus para ser o próprio Deus no nosso meio. Foi exatamente esta promessa que nós lemos logo que começamos o Evangelho segundo Mateus, em Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Entendem essa importância, irmãos? Nós já não precisamos da arca. O Senhor Jesus já veio. O Senhor Jesus já habitou entre nós. O Senhor Jesus já fez morada entre nós. Foi o Senhor Jesus esse ato final e perfeito da revelação de Deus e da salvação de Deus para o seu povo. Na altura eles tinham a arca como representação. Hoje temos Jesus, que é perfeito, é muito melhor do que a arca. A arca simplesmente simbolizava, mas Jesus é a presença de Deus entre nós. Todas as antigas formas da arca, do tabernáculo, do templo, dos sacrifícios, já não são necessárias porque o Senhor Jesus, e apenas através dele nós temos acesso a Deus. E é isso que os cristãos continuam a afirmar hoje. E é por isso que se está aqui alguém que não é cristão, queremos que saibas isto. É que só através do Senhor Jesus é que temos acesso a Deus. É que existe um Deus que nos criou, mas todos nós, e sem exceção, nos rebelamos contra esse Deus. É essa desobediência a que nós chamamos pecado. E que por causa disso o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Estamos condenados perante um Deus que é justo em condenar o nosso pecado, mas de que esse Deus não nos abandonou. Que esse Deus se fez homem, tomou a nossa forma, viveu a vida perfeita em obediência a Deus que nós nunca conseguiríamos viver. Uma justiça que Ele nos oferece. Morreu condenado como um criminoso, embora sendo inocente, numa cruz, para perdão dos nossos pecados, e ressuscitou para nos dar uma nova vida. É esse Jesus e só esse Jesus que é o único mediador entre Deus e os homens. E isso precisas de saber, se ainda não o sabes. É só através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Não podemos ter acesso a Deus através de nenhum outro, porque só em Jesus existe salvação. É através do arrependimento e da fé. É confiarmos que Jesus é o nosso Salvador. É confiarmos que Ele morreu na cruz e pode perdoar os nossos pecados. E é através de nos arrependermos, mudarmos de vida. E por isso os cristãos são chamados discípulos de Jesus. São aqueles que seguem Jesus. Porque são aqueles que procuram fazer tudo o que Jesus manda. Entenda, irmãos, nós já não precisamos da arca. Temos Jesus. E Jesus é muito melhor do que qualquer outra coisa. O nosso Deus é um Deus presente. E continua a ser um Deus presente que age no meio do seu povo. Irmãos, o Senhor Jesus já não está fisicamente no nosso meio. Ele está nos céus. Mas, irmãos, não esqueçamos a sua última promessa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Como é que o Evangelho segundo Mateus termina? Com Jesus a dar esta promessa aos seus discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E o texto termina com um amém, que é uma palavra de certeza, assim seja. É uma palavra de confiança, temos a certeza que Ele está connosco. Essa era a promessa que Jesus já tinha dado aos seus discípulos antes da sua morte. Foi a promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes. Certo? Jesus já tinha dito, lemos isto em João 14, 16 a 18. E eu, diz Jesus, a falar aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, mais uma vez, perdoem-me a insistência, mas é tão importante. Já não precisamos de templos
Porque a igreja é o templo do próprio Deus. A igreja é o templo onde o Espírito Santo habita. Não precisamos mais da arca, porque a igreja reunida é o sinal visível da presença de Deus. É o corpo que ele salvou. É por isso que a coisa extraordinária em relação à igreja não são as pessoas que a compõem, mas Deus, porque estas pessoas não se distinguem de nenhumas outras. Tão más como quaisquer outras. Mas este é o povo salvo. Este é o povo que Deus salvou. Este é o povo que Deus chamou. Este é um povo arrependido e consagrado a Deus. É isso que faz a igreja diferente. É por isso no Novo Testamento lemos várias passagens onde compara a igreja a um edifício, como se fosse um templo. Efésios 2, 20, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Ou 1 Pedro 2,5. A vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Cristo Jesus. Ou Mateus 18,20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos e irmãos, nós, a Igreja, somos a manifestação da presença de Deus neste mundo. Conseguem imaginar isso, irmãos? O Espírito Santo que habita em cada crente e em conjunto a Igreja é a manifestação visível da presença de Deus. É na Igreja, no corpo de Cristo, que os crentes devem crescer e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Tal como o povo de Israel. Tal como com eles, também as promessas de Deus são dadas ao seu povo hoje. E é o povo como um só corpo que toma posse dessas promessas. Quando Paulo orou pelos Efésios, pela igreja em Éfeso, depois de ter feito uma descrição belíssima da sua nova identidade em Jesus, de como eles são apenas um corpo, de como eles são um povo que Deus salvou. Ele ora por eles e diz assim, em Efésios 3, 17 a 19, para que Cristo, esta é a razão da sua oração, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Pois vem esta cláusula, extremamente importante. Com todos os santos. Compreender com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez, irmãos, algo que temos afirmado repetidamente. Na Escritura não existe apenas Deus e eu. Existe um povo e o seu Deus. A fé cristã é pessoal, ou seja, cada pessoa é chamada a crer em Jesus, cada pessoa é chamada a colocar a sua confiança nele, cada pessoa é chamada a seguir o Senhor Jesus, mas a fé cristã vive-se, desenvolve-se, amadurece em comunidade. Existe uma igreja, um corpo de crentes que vivem em unidade e com diversidade de dons, que crescem em unidade à semelhança do Senhor Jesus. Existe um povo, como no tempo de Josué, que é chamado a santificar-se e colocar os seus olhos em Deus. Deus revelou-nos na sua palavra o instrumento e o contexto onde manifesta a sua presença de forma particular. E esta é a igreja. É o seu povo. A igreja é o templo de Deus hoje. Quando nos reunimos, mais uma vez, neste pequeno grupo, nesta pequena sala, com pessoas pecadoras, Deus reúne-se connosco. Neste preciso momento, não se trata de nós, não se trata da grande qualidade da música ou da performance ou da qualidade retórica de quem prega. É o nosso Deus. É o nosso Deus que se encontra connosco na pessoa do Espírito Santo. Entendem, irmãos? Os meios que Deus utiliza, Ele utiliza através da fé.
Tal como os israelitas, só quando exercitamos os olhos da fé é que reconheceremos a presença de Deus. Como os israelitas, nós tomamos posse das promessas de Deus quando acreditamos que as palavras de Deus são verdadeiras. Assim, o significado da igreja, a importância do culto, a pregação da palavra, a participação na ceia do Senhor, a celebração dos batismos, ou o significado da oração ou da música. Irmãos, não depende do que nós podemos ver. Depende sim da forma como participamos delas. Pela fé. Olha à tua volta. O que vês aqui? O que vês todos os domingos quando nos reunimos? Irmãos, confessemos, muitas vezes a única coisa que conseguimos ver é um pequeno grupo de pessoas, muitas delas idosas, pecadoras, reunidas numa pequena sala para uma reunião insignificante. Para muitos, talvez, uma reunião aborrecida. No entanto, irmãos, este é um momento muito especial aos olhos de Deus. Não por nós, mas porque Ele se encontra conosco aqui. Um momento que é uma representação local do corpo de Cristo que se reúne. Onde aqueles que foram salvos, escolhidos, redimidos, se juntam para louvar a Deus. Com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas fracas vozes, com a sua fraca capacidade, mas juntamos porque queremos celebrar a nossa salvação. Queremos celebrar o Deus da nossa salvação. Irmãos, Deus está presente entre nós. O Deus que fez coisas maravilhosas através de homens pecadores como Josué, entre pessoas pecadoras como o povo de Israel, é o mesmo Deus que atua também na sua igreja hoje. Eu pergunto hoje aqui, acreditas tu que Deus continua a fazer maravilhas? Acreditas tu aqui hoje que Deus continua a edificar a sua igreja? Acreditas que o mesmo poder do Espírito Santo que utilizou a palavra de Deus e homens fracos para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo é o mesmo Deus que continua a agir? Vem, irmãos, nós podemos confiar. Mas podemos confiar não porque vocês têm um pastor maravilhoso ou porque vocês são pessoas maravilhosas. Nós podemos confiar porque temos um Deus maravilhoso. E essa é a nossa confiança. Mas por último, irmãos, notem, ao mesmo tempo, não nos deixemos enganar. O Deus que age em favor do seu povo é o mesmo Deus que chama o povo à obediência. Entendem, irmãos? O povo não é chamado a sentar-se e esperar que Deus haja. Deus dá ordens ao povo para serem obedecidas. E o povo nunca tomará posse dessas promessas se não obedecer a Deus. É por isso que nós lemos, vejam o versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, o povo bem sabe que Deus não pode habitar no meio do pecado. E nós precisamos de saber isto também. Deus não opera maravilhas no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que tem corações endurecidos, no meio de um povo que não confia ou acredita nas suas palavras. Irmãos, notem, esta foi a razão pela qual o povo ficou a vaguear no deserto durante 40 anos, porque não acreditou que Deus era capaz de fazer aquilo que tinha prometido fazer. Foi exatamente porque o povo olhou para si mesmo e avaliou as suas circunstâncias com base em si mesmo, que o povo não tomou posse dessas promessas. E eu questiono-me por vezes, irmãos, se isso não é exatamente o mesmo conosco. Se muitas vezes olhamos à nossa volta, vemos a nossa cultura que é tão secular, tão contra a mensagem do Evangelho, olhamos para nós, vemos-nos fraquinhos, idosos, pequenos, e ficamos por aí. E dizemos, não é possível. Mas em quem é que nós confiamos, irmãos? Confiamos em nós ou em Deus? Será que realmente confiamos que Deus consegue atuar no nosso meio hoje mesmo?
Irmãos, da mesma maneira nós ainda pecamos, mas nós já não vivemos mais em pecado. Fomos salvos do pecado para viver para Deus. Se o Espírito Santo habita em nós e nós somos o seu templo, logo as nossas vidas têm que ser vidas consagradas. Se o Espírito que habita em nós é um Espírito Santo, então nós temos de ser santos. É esta verdade que Paulo ensina, por exemplo, aos cristãos em Corinto, individualmente. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não somos de nós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Ou 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Deus que ordenou ao povo de Israel que se consagrasse, que confiasse nele, que o obedecesse, é o mesmo Deus que nos ordena que confiemos nele e a que lhe obedeçamos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que somos chamados a viver esta vida santa, tanto individualmente como enquanto igreja. Queridos irmãos, este é um aviso para a nossa igreja. Deus não opera, nem nunca operará maravilhas no meio do seu povo, ou no meio de um povo que persiste no pecado, ou que tolera o pecado no seu meio. Irmãos, Deus não opera maravilhas num povo que não se consagra. O povo de Deus está a passar o Jordão. O povo de Deus passa o Jordão para tomar posse da terra prometida. À sua frente estão batalhas que precisam de ser travadas. Mas eles conhecem e confiam nas promessas do Deus Jeová. Promessa que lhes dará aquela terra onde poderão viver e descansar em paz, onde poderão adorar o seu Deus. Eles passam o Jordão e enfrentam aquelas batalhas com os olhos postos na promessa, com os olhos postos no seu Deus. Nós também. Nós também vivemos com os olhos postos na promessa, mas uma promessa ainda melhor. A promessa da vida eterna. Novos céus e nova terra. Nesta vida, irmãos, no meio de lutas e dificuldades que temos de atravessar, a nossa confiança está em Deus e no Senhor Jesus. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou por nós. A nossa esperança é a promessa de que Ele está sempre conosco. A nossa esperança é que Ele voltará para nos levar com Ele. E por isso terminamos com a palavra que nós já lemos, mas apenas em 7 versículos, que lemos no livro do Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E por isso vamos juntos responder à palavra de Deus, ficando de pé e cantando juntos o nosso desejo de estar mais perto do nosso Senhor,
do nosso Senhor Jesus que está conosco. Página 7.